Imagine acordar numa manhã de feriado numa das cidades mais ricas e poderosas do mundo. É o dia de Todos os Santos. As igrejas estão lotadas, cheias de fiéis em oração. Os sinos das catedrais tocam em sinfonia, ecoando por ruas movimentadas. Velas acendem por todo lado, iluminando o interior de templos grandiosos. A fé está em pleno funcionamento. Essa cidade é Lisboa, o coração de um império global que conectava a Europa, a África, a Ásia e as Américas. Ouro do Brasil, especiarias da Índia, tudo passava por ali. Lisboa não era apenas uma cidade, era o centro do mundo conhecido. Agora imagine que, em menos de 10 minutos, tudo isso desaparece. Não um pouco, não parcialmente, né? Tudo isso não é uma metáfora, é o retrato de Lisboa em 1º de novembro de 1755. Por volta das 9h40 da manhã, o chão começa a tremer violentamente. As igrejas, com seus tetos altos e pesados, desabam sobre as congregações. O fogo que iluminava os altares agora consome os escombros. Depois do tremor, o mar no rio Tejo recua de uma forma nunca vista, revelando o leito do rio e navios naufragados. E então ele retorna, não como uma maré, mas como uma muralha de água com vários metros de altura, que invade e destrói o que ainda estava de pé. Quando a poeira finalmente baixa e as águas recuam, não sobra apenas ruína, sobre um silêncio profundo e assustador. Mas o que realmente emerge desse silêncio não são apenas os gritos de dor dos sobreviventes. É uma pergunta que vai ecoar por toda a Europa e mudar a história do pensamento ocidental para sempre. E se Deus, afinal, não estiver no controle? Guarde essa pergunta, porque ela não termina aqui. Ela atravessa séculos e chega até nós. O terremoto de Lisboa não foi apenas um evento geológico. Ele foi um colapso simbólico, intelectual e civilizacional. As estimativas elas dizem que mais de 80% da cidade foi completamente destruída. Foi uma sequência de catástrofes tão brutal que parecia ter sido escrita para punir. Primeiro, o terremoto, depois os incêndios que se alastraram pelas ruínas de madeira e duraram quase uma semana. E por fim, o tsunami que varreu a parte baixa da cidade. Mas o verdadeiro abalo, o tremor mais profundo, não aconteceu nas fundações dos prédios. Aconteceu na mente europeia. Em qualquer outra época, em qualquer outra cidade, uma tragédia dessa magnitude teria uma explicação imediata: castigo divino. A resposta seria penitência, procissões, orações em massa para aplacar a ira de Deus. Mas Lisboa, ou melhor, quem comandou a sua reconstrução, faria algo radicalmente diferente. Algo que não envolvia pedir perdão, mas sim fazer cálculos. Antes de falarmos sobre como a cidade foi reerguida das cinzas, precisamos entender o impacto invisível que começou ali. Foi o momento em que a armadura da fé absoluta começou a rachar, expondo uma vulnerabilidade que a Europa nunca tinha encarado de frente. A pergunta que ecoava era devastadora em sua simplicidade. Se Deus é bom e justo, por que ele destruiria as igrejas cheias de fiéis no dia mais santo do ano? E pouparia zonas de bordéis e armazéns que ficaram relativamente intactas? Essa questão não veio de ateus ou de inimigos da fé, ela veio de dentro, de teólogos, de padres, de nobres e até de reis. O terremoto de Lisboa escancarou uma contradição que era impossível de ignorar: a ideia de um universo ordenado por uma moral divina, onde os bons são recompensados e os maus são punidos, simplesmente não fazia sentido diante daqueles escombros.
O filósofo Voltaire, por exemplo, ficou tão abalado que escreveu o famoso poema sobre o desastre de Lisboa, onde ele questiona brutalmente o otimismo filosófico da época, que dizia que tudo vai bem no melhor dos mundos possíveis. Para Voltaire, Lisboa era a prova do absurdo do sofrimento humano. Do outro lado da Europa, na Prússia, um jovem filósofo chamado Immanuel Kant dedicou-se a estudar o terremoto, mas ele não procurava por sinais divinos. Ele coletou todos os relatos que conseguiu, tentou mapear a propagação das ondas sísmicas e procurou por causas naturais. O desastre deixava de ser um sermão e virava um objeto de estudo da razão. Pela primeira vez em larga escala, a Europa começou a aceitar uma ideia profundamente perturbadora. Talvez a natureza não se importe com a nossa moral, com a nossa fé ou com as nossas preces. E enquanto esse debate fervia nos salões intelectuais de Paris, Londres e Berlim, em Lisboa, a resposta estava sendo dada de uma forma ainda mais prática e radical. No centro dessa virada histórica está um homem, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Ele era o primeiro-ministro do rei Dom José e Pombal, não era um filósofo nem um teólogo, ele era um homem de Estado, pragmático, autoritário, e muito mais interessado em ordem e poder do que em consolo espiritual. Diante do caos absoluto, com dezenas de milhares de mortos espalhados pelas ruas, ele não convocou procissões ou dias de jejum, ele convocou engenheiros, arquitetos, militares e funcionários públicos. Então, ele proferiu uma frase que entrou para a história como um divisor de eras, uma frase que resumia a nova mentalidade que estava nascendo. Ele disse: "Agora, enterramos os mortos e cuidamos dos vivos." Essa decisão, aparentemente simples, representou uma ruptura com séculos de tradição. A resposta a uma catástrofe não seria mais primariamente religiosa, seria secular, estatal, técnica. Lisboa não ia ficar esperando por um milagre para se reerguer. Ela seria reconstruída com base na razão, no planejamento centralizado e na autoridade do Estado. Essa atitude mudaria para sempre, não apenas o destino da cidade, mas o próprio conceito de cidade no mundo ocidental. Lisboa se tornaria um laboratório a céu aberto para a modernidade. A nova Lisboa, que hoje conhecemos como a Baixa Pombalina, não cresceu de forma orgânica e caótica, como quase todas as cidades da época. Ela foi desenhada numa prancheta como um projeto. O plano era radical. Em vez das ruelas medievais, tortuosas e estreitas, a nova cidade teria ruas largas e retas, formando uma grelha perfeita. Essa escolha não era apenas estética. Ruas largas dificultavam a propagação de incêndios. Um dos grandes traumas do desastre. Quarteirões simétricos facilitavam a circulação de pessoas, de mercadorias e, claro, de tropas. Os prédios tinham alturas padronizadas, impondo uma ordem visual e estrutural nunca antes vista naquela escala. Mas a inovação mais revolucionária estava escondida dentro das paredes. Pombal ordenou a criação de um novo modelo de construção. Era chamada gaiola pombalina, uma estrutura interna de madeira flexível, projetada para absorver e dissipar a energia de um terremoto, balançando sem desabar. Esses prédios foram os primeiros do mundo a serem construídos com tecnologia antissísmica, e eles foram testados de uma forma quase surreal. Pombal ordenava que tropas de soldados marchassem em passo acelerado ao redor dos novos edifícios para simular tremores e testar a resistência da estrutura. A Baixa Pombalina não é apenas um centro histórico bonito, ela é o primeiro grande experimento de urbanismo. Sísmica da modernidade.
E como todo experimento de poder, carregava intenções que iam muito além da segurança e da estética. A Nova Lisboa não foi apenas reconstruída, ela foi reprogramada. A cidade medieval, com sua desordem espontânea, foi substituída por uma cidade onde tudo era visível, mensurável e, acima de tudo, controlável. Ruas retas e largas não escondem multidões ou possíveis rebeliões. Elas são fáceis de vigiar, de patrulhar e de dominar. Muitos dos antigos moradores, que perderam tudo, foram deslocados para outras áreas, enquanto o novo centro era destinado ao comércio e à burguesia. Costumes, tradições e modos de vida desapareceram junto com as vielas tortuosas. O terremoto deu ao Estado, personificado na figura de Pombal, algo extremamente raro e poderoso, a legitimidade para intervir em todos os aspectos da vida urbana. O que começou como uma resposta de emergência a uma catástrofe, rapidamente se transformou num modelo de governo, um modelo onde o poder central planeja, executa e controla. E as outras capitais europeias observaram com muita atenção. Paris, que seria redesenhada um século depois pelo Barão Haussmann, bebeu diretamente da fonte de Lisboa. A ideia de que uma cidade poderia ser moldada pela vontade do Estado para ser mais eficiente, mais seguro e mais obediente nasceu ali, nos escombros de 1755, a cidade moderna, organizada, funcional e, de certa forma, domesticada, tinha acabado de nascer. Depois de Lisboa, o mundo mudou de forma silenciosa, mas definitiva. A ciência passou a ocupar o espaço que antes era exclusivo da religião para explicar os fenômenos naturais. O Estado ganhou uma força sem precedentes sobre a Igreja na gestão da vida pública. O planejamento urbano tornou-se sinônimo de progresso e civilização. O terremoto de 1755 marcou o início de uma era em que a humanidade passou a acreditar que podia prever, calcular, controlar e, por fim, dominar o caos da natureza através da razão e da técnica. Mas essa crença carrega consigo uma ironia profunda, porque o terremoto também mostrou exatamente o contrário. Mostrou que, apesar de toda a nossa ciência, de todo o nosso planejamento e de todo o nosso poder, o mundo continua fundamentalmente instável e imprevisível. Ele mostrou a nossa fragilidade e talvez seja por isso que a história do terremoto de Lisboa ainda nos assombre tanto. Ela nos lembra que o chão sob nossos pés não é tão firme quanto gostamos de acreditar. O dia 1º de novembro de 1755 nunca terminou de verdade. Lisboa, a cidade medieval, desapareceu naquele dia. Mas, ao mesmo tempo, o mundo moderno nasceu ali, entre as ruínas e as decisões frias de um estadista. Nasceu da tensão entre a fé e a razão, entre o mistério e o cálculo. E, em meio a essa tensão, alguém escolheu medir, planejar e controlar. E desde então, nós nunca mais deixamos de fazer o mesmo. E agora eu te pergunto, se o chão tremesse hoje com a mesma violência, qual seria a nossa primeira reação? Rezaríamos? Ou confiaríamos nos nossos engenheiros, nos nossos sistemas de alerta, nos nossos cálculos de probabilidade? A verdade é que, provavelmente, faríamos as duas coisas. Porque desde 1755 essa escolha, essa dualidade entre fé e razão nunca mais deixou de existir dentro de nós e das nossas sociedades. Gostou deste vídeo? Se essa viagem pela história te fez pensar, curta, compartilhe com seus amigos e siga o canal. O seu apoio é fundamental para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como este. Muito obrigado e até a próxima.